Romanos 11, verso 25 ao verso 27. Peço que os irmãos acompanhem atentamente a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos para que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Oremos. Nosso Deus, eterno Pai, te rendemos graças pela oportunidade que temos, Senhor, de neste dia ouvir a tua palavra, de neste dia, ó Deus, sermos confortados por ti quanto a tua revelação, ó Deus, a tua mensagem a nós, os teus propósitos quanto à nossa vida. Sabemos que toda a nossa vida está nas suas mãos, nas tuas mãos, e tudo quanto fizeste, ó Pai, a maneira como conduziste toda a história, o Senhor o fez para a tua própria glória, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque queremos conhecer mais da tua palavra, queremos desfrutar, ó Deus, do teu maravilhoso e divino plano para salvar pecadores como nós, para demonstrar a nós, ó Deus, a beleza, a força, a graça, o amor presentes na obra e na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, o nosso libertador, o nosso Redentor. E é no nome dele, Senhor, que oramos e te agradecemos. Amém. Crianças, quero falar com vocês primeiramente. Vocês sabem o que é um mapa do tesouro? Mapa do tesouro. Crianças, vocês sabem o que é um mapa do tesouro? Acredito que sim. Mas eu vou explicar para você o que é um mapa do tesouro. Um bom mapa, ele tem um ponto de partida, certo? Todo mapa tem um ponto de partida. E desse ponto de partida sai uma linha pontilhada. Vocês estão lembrados? Aquela linha pontilhada que vai passando por todo o mapa e no final tem um ponto de chegada. Mas durante esta linha pontilhada existem vários lugares. E nesse mapa que eu estou falando para vocês, o ponto de partida é Israel. Sabe Israel da Bíblia? Aquela nação onde é um povo separado por Deus, uma cidade que Deus mandou construir, com um templo que Ele mandou construir. Pensem neste Israel, certo? Ponto de partida é Israel. A linha pontilhada vai saindo de lá e passa por um lugar chamado Roma. E é exatamente o lugar para quem o apóstolo Paulo está mandando essa carta. Roma. Então, no meio da linha pontilhada, você vai passar por um lugar chamado Roma. Mas a gente ainda não chegou no ponto final, no lugar de chegada. E em todo o mapa tem um lugar de chegada. E como está marcado lá? Um X, certo? Esquece esse X. Não é um X. O nosso mapa não tem um X. O nosso mapa tem uma cruz, crianças. Então sai de Israel, passa por Roma e chega na cruz. Entenderam o mapa? Vocês entenderam o mapa? Então, aqueles que puderem, eu quero que desenhem esse mapa para mim. Seja num papelzinho pequeno, num papelzinho maior. Desenhe o mapa para mim. Escreva Israel, peça ajuda para o papai, para a mamãe, Roma e no final a cruz. A cruz é o tesouro. A cruz é onde nós queremos chegar. Certo, pais? Ajudem, por favor, por gentileza. Tendo dito isso, meus irmãos, às crianças, a vocês eu quero dizer que este texto, Paulo cria para nós um grande mapa. Paulo faz algo parecido quando aponta para o propósito de Deus na história. Acompanhem comigo o contexto da mensagem de Paulo a partir do capítulo 9.
Olhe no capítulo 9, verso 4 e 5. No verso 4 e no verso 5, Paulo diz que os israelitas, onde começa o mapa, crianças, lá em Israel, os israelitas, a eles foram dados inúmeras bênçãos, inúmeras pistas e dicas de quem eles deveriam e como eles deveriam viver. A eles foi dado a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas e de quem descende o Cristo. Logo, o ponto final é Cristo. O texto continua, no capítulo 9 ainda, no verso 30, Paulo inclui os gentios. E como ele está falando com o povo de Roma, os romanos. No verso 30, ele diz que aqueles que não buscavam a justificação, a justiça de Deus, alcançaram a justificação pela fé. Vejam, de Israel a Roma, dos judeus aos gentios, todos eles foram conduzidos ao mesmo lugar, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a cruz, todos eles, sem distinção. No capítulo 11, lemos que o povo rejeitou a Deus. Esse Israel rejeitou a Deus. Mas o texto, no verso 1 do capítulo 11, diz que Deus não rejeitou esse povo. Logo, o mapa da salvação ainda vale para eles. O plano de Deus ainda vale para eles, como vale para nós. E para que Paulo nos ensina todas essas coisas? Para revelar o mistério de Deus. E o tema do sermão desta manhã é o mistério revelado. Deus deu-nos um mistério revelado. Nós já sabemos onde chegaremos, e nós chegaremos na cruz de Cristo. É para isso que Paulo, o apóstolo Paulo, está escrevendo do capítulo 9 ao capítulo 11 sobre o mistério de Deus quanto à salvação. E a primeira informação sobre este mistério revelado, meus irmãos, é que o mistério de Deus revelado é sobre o plano da salvação. Simples assim, é sobre o plano da salvação. E veja como o apóstolo começa. Primeiramente ele diz a nós, porque não quero, irmãos. Veja, a linguagem do apóstolo aqui é de autoridade, ele não quer que você perca este entendimento, que você passe por essa informação sem se atentar. Mas ele é amável, meus irmãos. Ele não é apenas autoritário, ele chama o povo de Roma de irmãos. É uma linguagem pastoral. É basicamente o que o reverendo Ageu faz, semana após semana. Autoridade, mas amabilidade também. É uma linguagem pastoral. E essa expressão é muito importante, porque Paulo começa a carta aos Romanos com essa expressão. Se você quiser acompanhar no capítulo 1, no verso 16, Paulo usa essa mesma expressão para revelar a nós o plano da salvação de Deus, que é tanto para judeus quanto para gregos, para romanos. Paulo quer tratar sobre o plano da salvação. E ele diz que nós não devemos ignorar este mistério. Esta palavra é muito importante, porque veja só, Deus não esconde nada do seu povo. Deus é sempre claro com o seu povo. O povo nunca pode dizer para Deus, Deus, nós não entendemos. Deus revelou, gente, os mistérios. Veja a linguagem de Paulo, e eu peço que você não abra sua Bíblia para não perder as informações, mas na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 51, o apóstolo Paulo trata sobre o mistério da transformação dos corpos. É um mistério, mas Paulo ensina. Deus faz questão de ensinar sobre este mistério da transformação dos corpos. Em Efésios capítulo 5, verso 32, nós lemos sobre o grande mistério de Cristo e a igreja. Paulo estava falando sobre casamento. É um mistério, mas é revelado. Paulo sempre quer mostrar a nós que Deus tem desejo de revelar a sua palavra para nós, explicar, ilustrar. Deus é o melhor pregador de todos.
Ele é quem melhor expõe a sua palavra. E é isso que Paulo está dizendo. Ele não quer que sejamos ignorantes. Veja, em Colossenses capítulo 1, verso 26, o mistério de Cristo em nós é a esperança da glória. Paulo apresenta em seus escritos diversos mistérios. E neste caso, em Romanos capítulo 11, verso 25, ele está dizendo: eu vou revelar um mistério para vocês. Não sejam ignorantes quanto a este mistério. Não sejam ignorantes quanto ao plano da salvação de Deus. E é triste, meus irmãos, pensar que crentes, cristãos, filhos de Deus, salvos, são pouco interessados pelos mistérios de Deus. Quando alguém te perguntar sobre a fé que você tem, conforme diz o apóstolo Pedro, você deveria dar razão da fé. Você deveria saber explicar. E eu não estou falando de conceitos teológicos profundos, de teólogos do passado, não. Eu estou dizendo, quem é Cristo para você? Por que Ele te salvou? O que significa essa coisa de Deus amar o mundo de tal maneira? Meus irmãos, são perguntas básicas que nós deveríamos saber responder. Mistérios, sim, mas revelados a nós. Os mais interessados, ou pelo menos deveriam ser, os mais interessados nos mistérios de Deus, no mistério da salvação, deveriam ser os salvos. Os salvos devem saber mais que todos. Nós devemos saber mais que aqueles que não o são, para poder ensinar, explicar, apresentar um grande mapa da salvação, crianças. Se vocês entenderem isso, vocês entenderão muito. E por que o apóstolo? Qual é a preocupação do apóstolo em dizer que não quer que nós sejamos ignorantes? Porque nós corremos num risco muito comum, num perigo que é comum a todos nós. Nós nos tornamos sábios para nós mesmos. Nós achamos que Deus diz isso, diz aquilo, que Ele queria dizer aquilo outro. Não, meus irmãos, Deus quer dizer exatamente o que Ele disse. O que o Cristo quis dizer com o que Ele falou, exatamente o que Ele falou. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós não relativizamos isso. Nós não relativizamos a mensagem da salvação, o plano da salvação. Se Deus disse que Israel era o seu povo no passado e continuou o sendo, Ele é ainda. Se Deus disse que salvaria pessoas que não eram seu povo, agora o são. É assim que funciona. O que Deus disse é o que é. Então, não sejamos sábios para nós mesmos, mas sábios segundo a palavra de Deus. Vejam, neste primeiro momento, devemos entender que ouvir atentamente a palavra de Deus por meio daqueles que Deus levantou para nos ensinar é uma obrigação nossa, é um dever nosso. Daqui a pouco teremos escola bíblica dominical. E aí? Guardaremos o que ouvimos ou não? Só estamos cumprindo um rito. Devemos ouvir atentamente os mistérios de Deus e aprender os mistérios de Deus, meus irmãos. Aquilo que não foi revelado, não foi revelado, mas aquilo que o foi, aprendamos, saibamos comunicar. Ao ouvir, devemos manter-nos coerente com o que sabemos. Às vezes, nós ignoramos a mensagem de Deus, mensagem que dizemos crer, com a nossa vida. Você já pensou nisso? Eu creio que Cristo ressuscitou, morreu, ressuscitou por mim, para dar uma nova vida. Mas você adora a sua vida antiga? Você adora viver como antigamente? Meus irmãos, vivamos de acordo com o que sabemos. Se o mistério foi revelado, creiamos e vivamos conforme os mistérios revelados. Existe um livro na Bíblia chamado Apocalipse. O seu nome original é Revelação. Nós não podemos dizer que não sabemos o que acontecerá no futuro. E nem podemos dizer que não sabemos viver de acordo. Sabemos, porque já foi revelado. Por fim, quando ignoramos o que Deus nos ensina, por mais difícil que seja, é Deus falando e pecadores ouvindo. Eu entendo a dificuldade. Estamos há 4 anos aí estudando e tem muita coisa pela frente ainda. Eu sei que é difícil. Mas não ignoremos e não dependamos dos nossos achismos
quando ouvirmos os mistérios de Deus. Mas o plano continua, ainda sobre o plano da salvação, ainda sobre esse povo de Israel. O apóstolo Paulo, a partir do verso, ainda no verso 25, na segunda metade, ele diz que veio em parte o endurecimento a Israel. E aqui nós precisamos mais uma vez olhar para o contexto dos capítulos 9 ao capítulo 11. Que endurecimento é este? Meus irmãos, olhem para o verso 6 do capítulo 9. Paulo diz que nem todo israelita é de fato israelita. Por quê? Porque nem todos são filhos da promessa, conforme o verso 8. Por que ele diz isso? Porque não se trata do nosso desempenho. Paulo, mais à frente, no verso 8, diz que não é por obras, mas por aquele que chama, ou seja, quem Deus chama, na hora que Ele quer e como Ele quer. E por que Deus faz isso? Porque não depende de quem corre, de quem se esforça, mas de Deus usar misericórdia. Veja, ao mesmo tempo que Ele endurece, Ele usa de misericórdia. Continuando, no verso 18, diz que Deus usa misericórdia com quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Esses versos nos mostram como Deus tem endurecido o povo de Israel. Mas é interessante entendermos também por que Deus faz isso. Por que Deus endurece o povo de Israel? Por que Deus, por vezes, parece que não é presente na nossa vida? Por causa do pecado, meus irmãos. Veja, no capítulo 10, verso 3. O texto diz que os israelitas não se sujeitaram a Deus. Crianças, nesse mapa que eu falei para vocês, existe um caminho que Israel deveria seguir. E eles não seguiram, eles não se sujeitaram a Deus. E como que Deus vê isso? No verso 20, diz que a maneira que eles viviam eram tropeçando, transgredindo, agindo como incrédulos diante de Deus. É por isso que Deus endurece o seu povo. É por isso que Deus endureceu Israel, porque era um povo pecador. E ainda assim, Deus o fez para mostrar misericórdia em tempo oportuno. Veja, o texto continua dizendo, até que a plenitude, ou seja, a totalidade dos gentios tenha entrado. Essa expressão significa que um dia, todos os gentios que foram eleitos por Deus chegarão ao seu número total. Chegamos ao número total? Todos os gentios já foram, de fato, chamados? Já entraram no povo de Deus? Não, meus irmãos. Se assim o fosse, Cristo teria voltado. Não é o que aconteceu ainda. Mas isso está acontecendo. Desde o tempo dos apóstolos, até mesmo no Antigo Testamento, enquanto o povo de Deus era endurecido, Ruth foi incluída ao povo de Deus. Raabe foi incluída ao povo de Deus. Nós temos inúmeros escravos da época, pessoas que se chegavam ao povo de Israel, incluídos na nação de Israel. Nós vamos para o Novo Testamento e nós vemos povos imensos, inumeráveis, adentrando ao povo de Deus. No primeiro capítulo do Evangelho segundo João, verso 11 e 12, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas Ele deu poder para que nós, os gentios, fôssemos feitos filhos de Deus. Desde os evangelhos até as cartas paulinas, nós vemos um povo sendo inserido. Veja, num grande evento de Atos 2, verso 9 e 10, diz que existiam pessoas da Mesopotâmia, da Capadócia, da Ásia, do Egito, da Líbia, estrangeiros, gentios. Quase 3.000 homens foram adentrados ao povo de Deus naquele tempo, naquele momento. Paulo escreveu para Éfeso, uma nação gentílica, completamente corrompida por deuses falsos, idolatria, foram alcançados pelo Evangelho, gentios sendo
adentrados, inseridos ao povo de Deus, enquanto os israelitas estão, em parte, endurecidos. Não somente Éfeso, Filipos, Colossos, a própria Roma. Lembra? Chegamos em Roma, crianças. Os gentios receberam instruções para ir até o final do mapa da salvação. Vejam que maravilhoso o plano de Deus, inclui todas essas pessoas que Ele quer chamar. E veja, em todos esses momentos, judeus também eram salvos. Os apóstolos eram judeus. As famílias dos apóstolos eram judeus. Líderes judeus foram salvos. E é exatamente o que Paulo quer dizer na continuidade do texto. E dessa forma, todo o Israel será salvo. Aqui a expressão significa que todos os eleitos de Deus, do povo de Israel, serão salvos. Não significa que todo o Israel, toda a nação, cada pessoa será salva. Até porque não é uma realidade que nós olhamos e vemos, percebemos na história. Existe um caso muito interessante no livro de Atos, em que um homem chamado Crispo, principal da sinagoga, judeu, e toda a sua família judia, lá em Atos capítulo 18, é inserido ao povo de Deus. Meus irmãos, até que todos os gentios, a plenitude dos gentios, tenha entrado, todo Israel será salvo. Todo Israel. E eu gostaria apenas que você olhasse para a realidade dos judeus no mundo, em especial no Brasil. Nós temos a 11ª maior comunidade de judeus no mundo. Na América Latina, nós só perdemos para a Argentina, estamos em segundo lugar. No Brasil, há cerca, é um dado de 2022, hoje temos mais, mas há cerca de 120 mil judeus no Brasil. Existem no Brasil agências especializadas, agências de evangelização especializadas para evangelizar os judeus. Existem igrejas judias messiânicas no Brasil, aqueles que creem em Cristo. Veja a importância de olharmos para este povo. Então, ao olharmos para esse plano da salvação e vermos o endurecimento de Israel, devemos sentir profunda tristeza por esses judeus que ainda não se achegaram a Cristo. Quantas vezes você já pensou nos judeus? Você pensa no Oriente Médio, você pensa na África, você pensa em regiões indígenas. E quanto aos judeus? Onde começa o mapa lá? Onde começa o plano de Deus? Já parou para orar por essas pessoas? Mas em contrapartida, por mais que haja esse entristecimento quanto a eles, nos alegremos também, meus irmãos, ao entender que por causa do endurecimento de Israel, os gentios foram inseridos, nós fomos inseridos à comunidade do povo de Deus, ao Israel celestial. E desta forma, devemos também nos alegrar com os judeus que se achegam, orar por eles, aprender, e aqui é importantíssimo isso, aprender a evangelizá-los, conhecer a cultura deles também, que de certa forma é a nossa cultura judaico-cristã. Este é o plano de Deus para a salvação, é que olhemos para os povos, todos os povos, inclusive os judeus. Por fim, meus irmãos, a segunda parte deste texto, verso 26, a segunda parte do verso 26 com o verso 27, nós aprendemos que o mistério revelado não é apenas revelar o plano da salvação. É importante que nós entendamos. Mas como eu disse para as crianças, não se trata de um X, mas de uma cruz. O nosso tesouro é Cristo Jesus. Por isso que Paulo faz questão de apresentar a nós o Salvador, a pessoa e a obra do Salvador. Veja, verso 26, a sua segunda metade, diz: como está escrito, virá de Sião o libertador e removerá as impiedades de Jacó. Meus irmãos, Jesus Cristo aqui é chamado de libertador. Paulo faz um uso maravilhoso, importantíssimo, do texto de Isaías, que esclarece para nós
muito do que já vimos aqui. Não são todos de Israel que serão convertidos, mas há um povo de Deus eleito em Israel que será. Se você consultar depois, Isaías 59, verso 20, que é o texto de referência do apóstolo Paulo, diz assim: virá o Redentor, que no Novo Testamento é o libertador, a Sião, ou seja, ao povo de Deus, e aos de Jacó, ou seja, a descendência do povo de Jacó, que é Israel, que se converterem. Veja que interessante. Ele virá, o libertador, o redentor, para aqueles que se converterem ao Senhor. Não é uma salvação a granel, quem pegar, pegou, quem quiser pode vir. É uma salvação objetiva aos que se converterem, aos de Israel que se converterem. Somente aqueles que creem, judeus ou gentios, que creem verdadeiramente em Cristo Jesus, somente esses serão salvos. E isso já estava claro, meus irmãos, o mistério já estava revelado há 700 anos antes, com o profeta Isaías, há muito tempo antes. Basta nós nos atentarmos, basta Israel se atentar a esta mensagem. Este ensino está de total acordo com a pessoa e a obra do libertador Jesus Cristo. Lembra quando o Senhor Jesus disse que ele veio para os dele, mas eles não receberam. Mesmo assim, Jesus Cristo não deixou de salvar judeus. Os apóstolos, Simeão, Zacarias, lembram dessas pessoas? Pode me despedir, Senhor, porque os meus olhos já viram a salvação de Israel e a bênção para os gentios. Meus irmãos, quando nós olhamos para Cristo, Ele diz que Ele resgataria a ovelha perdida, os judeus que tinham se desviado, mas Ele também salvaria ovelhas que não eram do seu aprisco, os gentios. Esta é a obra, porque todo aquele que o Pai lhe deu, Ele de maneira nenhuma perderá. Judeus ou gentios, não importa. O texto continua no verso 27 e conclui dizendo que este é o meu pacto com eles quando eu remover os pecados deles. Falando ainda sobre o libertador, sobre a pessoa e a obra do Salvador. Ele é o responsável por salvar. Porque Deus fez um pacto e colocou Jesus Cristo como mediador. Não há salvação fora dele. Essa expressão, essa citação também está em Isaías capítulo 59, agora o verso 21, e diz o texto que Ele é o responsável pela aliança. Deus faria de fato uma aliança e colocaria o Espírito dele. A palavra do Senhor não se apartaria da boca e do coração e dos filhos desses povos. E interessantemente, o profeta Isaías, um pouco mais à frente, no capítulo 61, verso 1 do profeta Isaías, ele diz que o ungido dele, quem tem sobre si o Espírito do Senhor Deus, seria enviado para pregar as boas novas aos povos, para curar os quebrantados, para libertar os quebrantados de coração. Meus irmãos, só somos salvos, só fazemos parte do plano da salvação de Deus, porque nós temos um Salvador. Judeus e gentios só podem compreender o mistério revelado do plano de Deus por causa daquele que executou o plano de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, lembre-se, todos precisam de um libertador. Sempre foi assim. E Deus mostrou isso ao mundo, Deus revelou isso ao mundo, e o seu papel hoje é proclamar as virtudes daquele que te salvou, daquele que te chamou das trevas para a luz. Você e eu, que não éramos povo, agora somos. Você e eu, que não tínhamos misericórdia, agora temos. Nós que agora, como Israel no passado, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva.
reino de sacerdotes de Deus. A salvação implica, logo, em viver essa aliança. Se Jesus Cristo firmou um pacto conosco por meio do decreto de Deus, por que viveremos alheios ao plano e ao Salvador? Entender o mistério de Deus é viver o mistério de Deus. É caminhar por esse mapa que eu expliquei às crianças. É chegar à cruz, carregando a sua cruz. É olhar para aqueles que ficam para trás e orar por eles, e pregar a eles, e amar este povo, judeus ou gentios. O mistério revelado é para que nós vivamos o mistério revelado. Crianças, e o mapa da salvação? Vocês conseguiram? Eu quero ver depois, tá bom? Mostrem para mim. Israel, Roma e a cruz de Cristo, todos chegando ao mesmo lugar. Irmãos, entenderam o mistério revelado? Entenderam o plano da salvação? Entenderam que vocês têm um Salvador que também é Salvador dos judeus e de todos os gentios? Agora vivam de acordo. Vivam o mistério revelado de Deus. E que Deus, assim, os abençoe. Amém.